sendo julgados agora por nossos acadêmicos que estão visualizando as apresentações e depois vamos fazer uma votação para admitir os novos inscritos. O nosso primeiro candidato de hoje é o professor Carlos Alberto Araújo Chagas. O professor Carlos Alberto nasceu em Campos e fez toda a sua carreira no estado do Rio. Seu memorial, currículo chama atenção, porque muitos currículos chamam atenção por serem vastos. O dele, além de ser vasto, é um currículo que apresenta 3 vertentes. Ele é médico anatomista, onde ele começou a sua carreira, principalmente na Universidade Gama Filho, onde trabalhou de 87 a 2013. Depois passou a ser professor da Universidade Federal Fluminense e hoje é professor adjunto 4, além de ter frequentado vários serviços de anatomia da UFRJ e de outras faculdades, como Vassouras e etc. A sua segunda vertente é como um médico angiologista lotado no Hospital Miguel Couto, com ampla atuação. E a sua terceira, que embasa a sua monografia, que ele vai apresentar hoje, é como perito médico. Tem especialidade em perícia médica. Segundo seu currículo, atendeu a mais de 45 varas trabalhistas no nosso estado. Professor Mendel, então, o senhor tem a palavra para apresentar a sua monografia, que é a aplicação das novas tecnologias, principalmente de informática, à perícia médica brasileira. Com a palavra, professor. Muito boa tarde a todos. Eu quero inicialmente saudar todos os acadêmicos da Camerge. Você pode compartilhar agora, pode aparecer, viu, Carlos? Assim. Já está compartilhado, já. Não, agora acabou desfazendo o compartilhamento. Perfeito, pode continuar. Tá bem, tá bem. Eu quero inicialmente agradecer enormemente e saudar todos os acadêmicos da Camerge, na pessoa do professor Romeu, seu atual presidente. Agradecer muito de coração a oportunidade de participar desse processo seletivo, onde eu fui indicado para a cadeira do professor Mário Negreiros Pardal, número 37, e eu vou iniciar apresentando o conteúdo presente no site da Camerge, onde nós temos a apresentação do professor Mário Negreiros, nasceu em 21 de abril de 1902 em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, colocou em 1923, defendeu a tese de transfusão de sangue, funcionou pela cirurgia geral, traumatologia, ortopedia, neurologia, cirurgia vascular, torácica, ginecológica. Em 1928, submeteu-se ao concurso de especialista na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tornou-se, por convite, assistente da primeira cadeira clínica de cirurgia da então Faculdade Fluminense de Medicina, em 1930. Em 1933, é eleito presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Niterói. Em 1935, é nomeado assistente de clínica ginecológica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1937, conquista o Prêmio Alvarenga da Academia Nacional de Medicina para a toracoplatia no tratamento da tuberculose pulmonar. O professor faleceu em 4 de julho de 1970, aos 68 anos. Foi membro da Academia Nacional de Medicina, ocupou a Academia 74, o professor Arnaldo Moraes, precedido pelo doutor Antônio Benevides Barbosa de Campos. Essa biografia foi retirada da página da Camerge e escrita pelo acadêmico Mário Duarte Monteiro.
Eu quero também prestar as minhas homenagens ao acadêmico Antônio Chimelli, que me antecede com a especialidade de Ciência Geral na cadeira explanada pelo professor Paulo. Quero também prestar as minhas homenagens ao acadêmico José Soares, que é um especialista em medicina do trabalho. Seu patrono é o Dr. Carlos Chagas, um vasto currículo está presente no site da Acadêmica, detalhado. E essa homenagem se deve ao carinho, à amizade, à atenção que o professor José Paravidino nos dedicou para participar do processo seletivo à condição de titular da academia. Eu deixar de forma de prestar essa homenagem a ele e finalmente apresentar o meu currículo memorial de maneira prática, rápida, objetiva, iniciando com os pilares da formação pessoal humana, lembrando em memória a pessoa que faz pedreiro, tornou-se comerciante, acompanhado da sua esposa, também em memória, Maria Teresa Chagas. São os pilares da minha formação, nos sentidos do pilar definitivo da minha existência, grande sorte da vida da esposa, companheira, amiga, tem suportado a minha ausência ao longo de todos esses anos, a Luciana Marques Chagas. Eu vou finalmente, então, dar início a informações a respeito da minha pessoa, informando a todos os que assistem que entre 1982 e 1984 eu iniciei uma formação voltada para a biologia que se completou com a formação em enfermagem e nessa época construí um conhecimento fruto desse estudo que está voltado para uma frase de Charles Darwin e desde então passou a nortear a minha existência. Todo homem é superior a mim em alguma coisa e eu o supero aprendendo com ele. Vim lutando desde essa época para poder usufruir desse pensamento e isso se iniciou na Universidade Gama Filho com a convivência com meu querido e amado professor Benedito Aparecido de Toledo, que foi o professor titular de anatomia dessa escola e também aposentou-se como professor titular de anatomia da Universidade Federal Fluminense. Com o professor Toledo, eu tive a oportunidade de aprender a gostar muito de conviver com os alunos. O professor fazia questão de estar presente em todas as aulas possíveis para dar a sua presença, mostrar o seu conhecimento e fazer uma grande amizade com os alunos, todos que são egressos dessa convivência, têm por ele um enorme carinho. E eu muito mais, até porque tive a oportunidade, através dele, de conviver com esses alunos do curso de medicina na disciplina de neuroanatomia ao longo de todos esses anos em que estivemos em contato. É importante agora frisar também uma convivência com o professor Roberto Soares de Moura. Eu o conheci dessa forma. Há muitos anos atrás, uma convivência na monitoria nas suas disciplinas, e hoje ele se encontra na Academia Nacional de Medicina, ainda praticando e exercendo as suas atividades com muito brilhantismo, como sempre foi da sua carreira. Não poderia também deixar de agradecer essa convivência com o Dr. Pedro Domingos Lanzieri, veterinário, titular de histologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Gama Filho, com quem aprendi muito e tive grandes incentivos para continuar a carreira depois da minha formação na Universidade Gama Filho, indo para o Instituto de Biofísica Carlos Chagas, onde eu pude ter o prazer de conhecer pessoalmente o professor Carlos Chagas Filho e também ter a oportunidade de conhecer o nosso atual reitor, professor Antônio Cláudio Nóbrega, que estava lá iniciando a sua trajetória na fisiologia, hoje professor titular da Universidade Federal Fluminense, onde eu procurei modos de fortalecer os meus conhecimentos em fisiologia. No entanto, a anatomia estava sempre pulsando nas veias e a leitura de William Harvey,
motus cordis fez abrilhantar, avivar no meu coração a vontade de estudar o sistema cardiovascular humano com mais profundidade. Eu troquei de corredor, saí da biofísica, fui para o mestrado na anatomia humana da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu tive o prazer de conhecer e conviver com os maiores anatomistas do mundo. É o anatomista brasileiro mais conhecido fora do Brasil, o professor Maurício Moscovitch, que fazia pesquisas no coração humano, e também o professor Gerson Cota Pereira, pelo brilhantismo na Academia Nacional de Medicina e na formação que deu a um grande número de professores e profissionais médicos com embriologia e histologia. Nessa sequência, eu tive a oportunidade de produzir um trabalho, levei 2 anos coletando material no departamento de morfologia, com a ajuda do professor Maurício, professor Toledo, estudando a distribuição arterial e irrigação da trabécula septo-marginal do coração humano. Algumas peças só para ilustrar a presença da trabécula com o ventrículo direito aberto no sentido antero-posterior, a válvula tricúspide, já com grande aumento, as primeiras peças com uma injeção ainda insuficiente, que foi bastante melhorada de início, com o ramo trabecular, oriundo da artéria descendente anterior, visível nessa foto, uma imagem bonita do ventrículo direito exposto na fotografia. Muitas variações anatômicas, melhorando bastante a qualidade da injeção, com repressão, corrosão, sem corrosão, para preenchimento dos vasos e estudo da distribuição desses vasos na trabécula septo-marginal. Entre os corações que estudamos, esse é um dos que nos mais agradou, exatamente pelo número de ramos encontrados na dissecação, que nos permitiu produzir um trabalho publicado em PubMed, falando sobre, prestando também uma homenagem a Mouchet, que descreveu pela primeira vez esse ramo, conhecido como ramo língua de Destre de Mouchet. Em 1992, enquanto no mestrado, houve concurso na Universidade Federal Fluminense, vim para a universidade aprovado como professor auxiliar, já tinha contato no mestrado com o professor Pedro Abdala, um dos maiores cirurgiões brasileiros, com experiência de esplenografia retrógrada e cirurgias de hipertensão porta, um grande mestre com quem convivi, infelizmente, por pouco tempo na universidade, logo depois faleceu. Tive o prazer também de conviver com o professor Tarcísio Rivello, acadêmico da ACAMERG, hoje professor titular de anatomia, atuando no Hospital Antônio Pedro, nosso hospital escola. Tive a oportunidade de conhecer e conviver na UFRJ e na UF com o professor Rogério Benevento, um ilustre mestre da nossa universidade, e o professor Walter Bertolazzi, que infelizmente, ambos em memória, não tive a oportunidade de aprofundar mais a convivência. Foi professor titular de anatomia da UFRJ, com 3 livros de docências fora do Brasil, uma na França, em cirurgia, um dos meus maiores incentivadores a fazer a medicina depois dessa formação inicial, hoje atuando no departamento de anatomia com todos esses colegas, professores, pessoal técnico, administrativo, uma convivência bastante sadia, saudável. Ainda informar que entre 1999 e 2007, eu obtive o convite pelo professor Bernardino Alves de Souza Neto, que foi professor titular de microbiologia da Universidade Federal Fluminense, professor Mauro Rodrigues, atual professor titular de medicina de anatomia veterinária no departamento de morfologia da UF, e lá pude coordenar e construir o anatômico da universidade, uma experiência engrandecedora, bastante enriquecedora, e terminou em 2007. Entre 1996 e 2001, fiz o curso de medicina na Universidade de Iguaçu, tornei-me médico em 2001, entre 2001 e 2003 exerci a medicina, com uma formação básica clínica que o curso oferece,
e entendi que deveria buscar a continuidade do meu estudo voltado para o aparelho cardiovascular, e busquei, então, o serviço de angiologia e cirurgia vascular da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Frequentei entre 2003 e 2015, inicialmente curso de especialização em angiologia e pós-graduação médica da PUC-RJ, um curso de 2 anos. Santa Casa, o berço da medicina, onde eu pude frequentar o ambulatório de angiologia, sob os auspícios do meu mestre professor Fernando Duque. Esse desenho é uma homenagem, uma lembrança de tudo aquilo que aprendi, com inúmeras discussões ao longo desses 2 anos, sobre a vascularização da pele, e traz muitos subsídios para a análise fisiopatológica e diagnósticos clínicos angiológicos. Fiquei na Santa Casa porque entendi que 2 anos não seriam suficientes para aprender tudo necessário a ser um bom especialista. Presto aqui a minha homenagem ao professor Fernando Luiz Vieira Duque e ao professor Neide Almeida Melo, que foram os meus mestres, que me deram a oportunidade de fazer o trabalho e ter, como diz o Dr. Ney, um diploma assinado pelo Dr. Fernando Duque, um médico que todas as mãos apontaram entre a década de 40 e a década de 80, fundador da especialidade, criador da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, onde eu pude, por inúmeras manhãs e tardes, ouvir, estudar e entender que a boa medicina é o casamento do conhecimento científico, calor humano, que o médico é excelente quando trata as doenças, examinando as coisas desde o começo, de maneira científica, e ganha confiança do paciente. Procura tenazmente proporcionar a restauração completa da saúde, do livro 4 das leis de Platão. Quantas discussões tivemos sobre comportamento humano e conhecimento técnico científico nessa época. Foi também nesse momento que tive a oportunidade de aprender que médicos, quando que sanati sapi lenit, et semper solatium est. A frase em latim foi traduzida para o francês guerrier, quelquefois, foulager sauvin, consoler toujours, no século XV, e a partir daí a frase foi traduzida para inúmeras outras línguas, no inglês to cure sometimes, to relieve often, to comfort always, em italiano guerrier, qualquer volta, aliviare spesso, confortare sempre, em espanhol curar algumas vezes, aliviar frequentemente, consolar sempre. Em português, essa frase acabou sendo traduzida e divulgada como médico às vezes cura, às vezes alivia e sempre é um consolo. Eu tenho uma paixão muito grande pela tradução feita pelo Dr. Miguel Couto. Medicina é a arte de curar poucos, ajudar muitos e consolar a todos. Eu levei 21 anos entre o conhecimento de 1984 e esse conhecimento que também se agregou à minha formação humana pessoal e uma diretriz de atitude para lidar com os meus pacientes, com conhecimento médico, com aprendizado técnico-científico. Indo para o Miguel Couto, me dei de frente com essa estátua, encontrei esses dizeres: não vos esqueçais, então, de que se toda a medicina não está na bondade, menos vale separada dela. Então, acredito que nesse contexto é a minha formação, as minhas áreas de interesse desde 2009 envolvendo pesquisa são anatomia, geologia, educação em saúde e perícia médica. Tive o grande prazer de conhecer o professor Ricardo Cavalcante, também acadêmico da CAMERJ, que me deu a honra, nesse conhecimento, de trabalhar na especialização de angiologia da Carlos Chagas, com o professor Ney Melo, e hoje ser o responsável, professor titular da Carlos Chagas para um curso de perícia médica que estamos elaborando, em breve estará em funcionamento. Eu não vou perder a oportunidade de falar da minha formação acadêmica de maneira rápida, objetiva, o curso de graduação em enfermagem, com bacharelado em licenciatura, mestrado em anatomia, curso de graduação em medicina na UNIG, especialização na Pontifícia Universidade Católica, especialização em perícia médica na Fundação Unimed, o título de especialista pela AMB,
da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, por concurso, especialização em Medicina do Trabalho na Instituição Souza Marques, e a pós-graduação em atualização em Direito Médico, feito através da Universidade de Coimbra, em 2017 e 2018. Como professor universitário, trabalhei na Universidade Gama Filho, em Fisiologia Humana, Anatomia Humana, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a convite do professor Maurício Moscovitch, com os cursos de Psicologia e Educação Física. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fui auxiliar do professor Fernando Duque, convidado do professor Ney Melo, no Instituto Carlos Chagas. Trabalho na Universidade Federal Fluminense desde 1992 em vários cursos, incluindo o curso médico. Como mostrei agora há pouco, titular do curso de Perícias Médicas. Participei de inúmeros eventos, apresentei muitos trabalhos, recebi prêmios e homenagens. Sou angiologista, staff do Hospital Miguel Couto, participei do treinamento com os colegas médicos da empresa Angiolife, como angiologista. Fui médico angiologista do Hospital Geral da Santa Casa em 2005 e 2015, tenho um consultório que hoje funciona em Vila Isabel. Sou concursado da Prefeitura, como já disse, desde 2009, hoje no Miguel Couto. Sou inscrito nos 3 tribunais do Rio de Janeiro, Tribunal do Trabalho, Tribunal de Justiça, Tribunal Federal. Atualmente sou presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica do Rio de Janeiro. Fui fundador dessa associação no Rio. Participo da Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícias Médicas desde 2019. Em relação à minha atividade acadêmica na Universidade Federal Fluminense, especialmente constituí um grupo de pesquisa CAP-CNPq-UF em 2011. Tenho 4 linhas de pesquisa com participação de inúmeros alunos. Produzi 20 atividades entre curso, implantação de sistemas e palestras. Sou membro efetivo de inúmeras associações, entidades, em destaque a Associação Brasileira de Medicina Legal. Professor Carlos Chagas, trata-se da apresentação do seu trabalho. Eu entendi que deveria apresentar o currículo. Não, é o trabalho. Pois não. Então eu vou seguir rapidamente adiante e apresentar o trabalho. Eu peço desculpas. Eu mal entendido, né? Houve um pequeno mal entendido. Você agora tem que fazer um resumo. Claro, rapidamente para não consumir trabalho, o tempo, okay? Já está finalizando. Então, o objetivo da apresentação é apresentar o trabalho de uso de informática entre médicos peritos do Brasil. Eu dedico esse trabalho ao professor Paravidino, após 26 anos de seu ingresso e ascensão a membro emérito. A questão norteadora para a realização do trabalho foi o fato de que a medicina legal e perícias médicas recém construída, autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, a área de atuação profissional do médico no mundo, e é necessária a inclusão de dados mais precisos relacionados à especialidade. Então, fizemos um estudo de cunho transversal, descritivo, quantitativo, com médicos peritos. Utilizamos um questionário formulado através da plataforma Google Forms. Os dados foram apresentados por meio de percentuais ou de trechos de respostas dos entrevistados, e a análise gráfica foi feita com o software estatístico GraphPad. Aqui está o termo de aprovação do Comitê de Ética da UF, o termo de consentimento livre esclarecido apresentado através do Google Form a todos, com a apresentação do responsável, os contatos pessoais, contatos telefônicos, e-mails do comitê. O nosso objetivo foi analisar, por fim, o perfil do médico especialista e não especialista, já que encontramos inúmeros médicos atuando em perícia médica sem titulação. Entre os vários aspectos que nós procuramos estudar, objetivamos a análise nos comportamentos, o grau de conhecimento de informática dos médicos que exercem a atividade, reconhecendo ferramentas de informática disponíveis e utilizáveis.
Nesse contexto, nós tivemos 205 médicos que realizaram a perícia. Esses médicos estão distribuídos na pesquisa em todo o território nacional, todos concordaram com o termo de consentimento livre esclarecido. Algumas respostas foram invalidadas por questões de contexto da pesquisa. Tivemos médicos oriundos de vários estados do Brasil. Observamos que a atuação é majoritariamente em perícia médica civil. Tivemos informação com a pesquisa quanto ao uso ou não de secretária, o que nos permitiu uma discussão bastante aprofundada sobre a questão da ética médica, e o médico seria o único profissional com acesso a informações de prontuário. Os dados demográficos relativos à distribuição desses profissionais mostram que 54% deles está na região sudeste. O percentual de participantes com titulação em medicina legal e perícia médica é 74%. Distribuição percentual do tipo de qualificação dos participantes, nós podemos observar que 50% tem título de especialização oferecido pela AMB. A nível de estrito senso, apenas 8% entre mestrado e doutorado entre esses entrevistados. Podemos observar que em torno de 68% dos profissionais trabalham com perícia médica civil, perícia médica trabalhista. Outro aspecto que nos interessou bastante é perícias realizadas denotando controle de todo o trabalho realizado pelos peritos, e percentual bastante pequeno tem controle, informando em torno de 3.000 perícias, 6 a 8%. Nas conclusões desse trabalho, nós observamos que o uso da tecnologia na perícia médica é uma condição em construção. Softwares específicos para confecção de laudo ainda possuem falhas, não são satisfatórios. Muitos peritos não têm controle acerca do quantitativo de perícias. A digitalização dos processos foi um marco, alguns anos atrás, bem próximos de nós, para a dinâmica do trabalho do perito. O processo físico praticamente se extinguiu. O trabalho é pioneiro no sentido de avaliar a informatização do trabalho do médico perito. E entendemos que estudos mais específicos são necessários para observar a dinâmica da informatização em cada tipo de perícia realizada. Essas são as obras citadas no nosso trabalho. Após a análise e aprovação da academia, a comissão científica nos propôs alguns questionamentos. Como candidato à utilização da teleperícia, eu tenho que informar que nós temos um trabalho a esse respeito na revista Direitos da Fundação Getúlio Vargas, uma publicação de Direito de São Paulo, um trabalho no Prelo, praticamente aprovado, que deve ser publicado bem próximo de nós. E uma segunda pergunta que me foi feita após a avaliação com aprovação, como o uso da informática pode contribuir para a diminuição de fraude na avaliação de aptidões ou incapacidades temporárias ou até mesmo permanentes dos requerentes. Eu resolvi fazer um parecer do especialista e dizer que a avaliação de incapacidade prescinde de exame médico pericial. Trata-se de uma atribuição de médico perito especializado em medicina legal e perícias médicas pela AMB e a BML-PM ou residência na especialidade. No momento só temos uma residência em São Paulo, não há mestrado e doutorado na área, e afirmo que sem o exame físico apurado, com o uso de semiótica armada e desarmada, não há como constatar incapacidade de forma plena e incontestável. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Professor Romeu, seu microfone está desabilitado. Habilita ele, por favor. Valeu. Professor Carlos Chagas, agradecimento pela conseguir reunir em meia hora uma boa síntese do seu currículo
e uma apresentação do seu trabalho. Agradeço e passamos, então, agora ao nosso segundo apresentador inscrito, segundo inscrito para a academia da data de hoje, que é o Dr. Mendel Schumacher. Está audível o meu áudio? Está audível, Mendel? Ótimo. Vou fazer um pequeno resumo do seu currículo. Ok. Professor de microbiologia da Universidade de Teresópolis, de 1994 a 2011. Segunda vertente do currículo é hematologista clínico atuante nos hospitais Souza Aguiar e Hemocrio. Terceiro, trabalha na Santa Casa de Misericórdia, onde dirige e orienta o ambulatório de neurofibromatose. E sua monografia é exatamente sobre a neurofibromatose, uma doença que nós vamos ouvir com muita atenção, doença relativamente rara, e é uma revisão sistemática da literatura, com um enfoque clínico. Por favor, doutor Mendel Schumacher Neto, com a palavra. Eu estou visível? Ainda não. Agora sim. As iniciais. Estou me colocando em destaque agora. Rodrigo, dá um auxílio aí. Professor Mendel, o senhor pode compartilhar agora a sua tela, se o senhor puder. Ok. Eu vou ampliar a apresentação para minha tela. Se o senhor desejar, o senhor também pode habilitar a câmera do senhor, porque a gente não está visualizando o senhor, não, a sua imagem. Vou habilitar. Compartilhar a minha tela. Uhum. Sua câmera habilitou, agora falta só a sua tela. Na minha tela, deixa eu ver onde é que eu posso fazer. Está aqui. Compartilhar conteúdo. Uhum. Ok, agora é só abrir a apresentação. Uhum. Ela está visível? Por enquanto, só visualizando o seu explorador de arquivos aí, o seu Windows É que meu Explorer. computador está um pouco lento. Eu já abri a apresentação. Ela já está aberta. O senhor tem duas telas ou é só uma? Uma tela só. Então, de repente, pode ter sido
uma confusão na hora de compartilhar sua tela. O senhor indicou para compartilhar toda a área de trabalho ou uma tela específica? Toda a área de trabalho. Estranho, não está aparecendo nem daqui, não. Oi, Mendel. Oi. Estou aqui já. Está precisando de alguma ajuda? Posso te... Probleminha técnico. Talvez você possa. Eu compartilhei minha tela toda. Eu estou vendo uma parte aqui. Eu estou vendo as tuas pastas. Eu vou tentar de novo aqui. Melhor coisa é você... Ela deve vir minha tela toda. Então desfaz e faz novamente para ver se vai funcionar agora. Está visível? Para mim está visível, Mendel, só as tuas... O Windows Explorer, né? O Windows Explorer está visível? Foi o que eu compartilhei. É a minha tela. Vou tentar de novo. Eu abro... Acho que talvez é melhor você pegar tudo e entrar de novo. Vou tentar. Vou fechar aqui. Tá de novo aqui. Professor, se o senhor desejar, o senhor pode me enviar a apresentação e eu abro ela aqui e o senhor vai indicando na hora que tiver que passar e eu passo para o senhor. O que o senhor acha? Vou fazer isso. O senhor tem meu e-mail aí? Me envia que eu abro ele aqui e o senhor pode iniciar a apresentação. Tá, vou abrir o navegador aqui. Obrigado, Rodrigo.
Eu acho que eu estou tendo problema de conexão aqui. Eu estou te ouvindo muito bem. Não, mas está falha. Está muito lento para navegar. O senhor compartilha a sua internet com mais alguém no local? Rodrigo, pode falar seu e-mail. Rodrigo PC, Rodrigo P de Pato, C de Casa, @ Sim. Conseguiu? ID de identidade, id.uff.br. O senhor havia colocado aí uma opção para deixar a sua imagem em destaque. Será que não é isso que está interferindo na hora de o senhor compartilhar a apresentação, não? Pode ser. Desfaz essa opção, então, por favor, só para a gente testar. De repente pode ser isso. Pode ser que está conflitando mesmo. Sair de destaque. Desfaz essa opção, por favor. Sim. E tenta compartilhar novamente a sua apresentação. Isso, agora compartilhe a apresentação para ver se vai funcionar. Vou abrir ela de novo. Como? Eu vou abrir ela de novo, porque eu fechei para poder transmitir para você. Ah, tudo bem. Ela está aqui em formato PDF ou PowerPoint? PowerPoint. É engraçado que a gente consegue visualizar algumas telas, mas outras não. O senhor está trabalhando aí, mas a gente continua visualizando apenas o seu navegador. Pois o Teams, ele tem uma... Oi? Exatamente a mesma coisa que eu estou visualizando, só o navegador está aberto agora. Mas o senhor já está trabalhando no PowerPoint? É porque eu estou tentando entender o porquê que está acontecendo isso, porque o Teams ele tem uma opção que o senhor pode definir especificamente qual o programa que o senhor quer compartilhar. Não necessariamente vai compartilhar esse trabalho todo. Foi isso que eu fiz. Estranho. Só que não quis, a presença do PowerPoint não consegui. Experimenta. Ela não aparece. Como a gente consegue visualizar o seu navegador, experimenta exportar o PowerPoint para PDF e abre o PDF no navegador, porque aí o senhor vai conseguir apresentar para a gente. Abrir em PDF no navegador? Isso, exporta ele para PDF e abre no navegador, que aí, como o navegador a gente consegue visualizar, de repente a gente vai conseguir fazer essa cambalhota aí. Mas é engraçado, o seu mouse continua parado aqui. Vê o que for mais prático para o senhor, ou enviar para mim o arquivo, ou... Bom, já que eu saí de destaque, vou tentar compartilhar novamente. Certo. Não tem isso. Está abrindo.
senhor conseguiu abrir aí a apresentação? Está quase aberta já, 75%. Vou tentar compartilhar agora. Ok. Agora foi, agora foi. Ótimo. Pode maximizar a tela, por favor. Colocar em modo apresentação. Era isso que estava acontecendo, ele estava conflitando com o meu destaque. Ah, então é isso. Mas então agora... Eu imaginei que tinha que me colocar em destaque para poder fazer a apresentação, por isso que eu fiz isso. Tudo bem, agora é com o senhor. Muito bem. Então, primeiramente, obrigado pela presença de todos para assistir a nossa apresentação sobre o nosso trabalho, Neurofibromatose tipo 1, uma revisão sistemática da literatura com enfoque clínico. Deixa eu só colocar em modo de apresentação. Trata-se de um trabalho apresentado à Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, que faz parte da minha candidatura à cadeira número 42, pertencente ao patrono, professor Odorico Martins Mululo. Eu gostaria, antes de detalhar o currículo do colega médico acadêmico, professor Edalberto Caneira de Oliveira, que foi o antecessor que ocupou a cadeira do professor Odorico Mululo. O currículo dele é muito vasto, mas eu me esforcei para tentar ser sucinto. Médico graduado pela Escola de Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, em 1966. Especialista em ginecologia e obstetrícia pela UFRJ, conquistou os títulos de mestrado em ginecologia pelo Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1975, livre docente pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, bem como doutorado em ginecologia pelo Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 1992. Professor titular de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto 4 da Faculdade de Medicina da UFRJ. Ele fez parte do corpo editorial da Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, do International Journal of Gynecology and Obstetrics e do Jornal Brasileiro de Ginecologia, destacando o título que ele recebeu de cidadão emérito do município do Rio de Janeiro. Os agradecimentos que eu desejo fazer
muitas pessoas, eu devo agradecer, mas a apresentação de 30 minutos, ao presidente da CAMERG, colega acadêmico, professor Luiz José Martins Romeu Filho, ao acadêmico professor Mauro Geller, um colega que eu conheço desde meus 20 anos de idade, foi meu professor na Faculdade de Medicina de Teresópolis, onde eu fui monitor e, eventualmente, professor. Tem sido meu mentor, tem sido meu orientador profissional, desde que eu me formei, com o qual eu tenho uma relação de amizade e de trabalho já há 35 anos. A todos os acadêmicos do Conselho Científico que julgaram a nossa monografia de admissão e a todos os presentes. O professor Romeu, ele resumiu minha biografia profissional, meu currículo, e aqui eu repito algumas coisas e destaco outras. Sou formado em 1987 pela Faculdade de Medicina de Teresópolis. Sou especializado em clínica médica e hematologia e hemoterapia. Tenho mestrado profissional em desenvolvimento de medicamentos pela Fiocruz. Fui professor adjunto em microbiologia e imunologia da Faculdade de Medicina de Teresópolis de 1994 a 2011. Faço parte do staff clínico do Hemorrio e do Hospital Municipal Souza Aguiar, onde sou responsável técnico do Banco de Sangue. Sou professor da pós-graduação em imunologia do Instituto Carlos Chagas, coordenada pelo professor Mauro Geller. Colaboro em pesquisa em neurofibromatose tipo 1 desde os anos 90. Faço parte do staff clínico do ambulatório de neurofibromatose tipo 1 do Serviço de Dermatologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, coordenada pelo professor Davi Azulay desde 2017. Então, qual o objetivo e a justificativa do trabalho? O considerável volume de informação sobre a neurofibromatose hoje presente na literatura dificulta seu processamento prático pelos profissionais de saúde interessados. O objetivo, portanto, desta monografia é revisar sistematicamente a literatura periódica e de livros em neurofibromatose 1, de tal forma a organizá-la e disponibilizá-la à classe médica, não só para fins de medicina assistencial, como também para a organização de projetos de pesquisa. A base biológica dessa patologia. A neurofibromatose tipo 1 é uma doença genética caracterizada pelo mau funcionamento de uma proteína reguladora do ciclo reprodutivo celular, que é a neurofibromina. A neurofibromina, o gene da neurofibromina tipo 1, é um gene supressor tumoral localizado no braço longo do cromossomo 17. Ele é codificador da neurofibromina, uma proteína moduladora do ciclo replicativo e da orientação morfológica celulares. A isso ele vem destacado uma ilustração diagramática da neurofibromina, destacando o seu motivo GRD, responsável por um dos aspectos principais de significado etiopatogênico da neurofibromatose tipo 1, que é a má regulação da neurofibromina. A má regulação, pela neurofibromina de uma das proteínas importantes na via da RAS-MAPK, que é uma via de modulação do ciclo replicativo celular, como nós vamos ver adiante. Definição de NF1. A NF1 é um distúrbio genético sistêmico, ele não é exclusivamente neurológico, associado a mutações ou deleções do gene NF1, codificador da neurofibromina. Esta doença ela pode ser definida tanto como uma facomatose como uma rasopatia, definida como um grupo de patologias ligadas a alterações da via da RAS-MAPK. Os senhores podem ver mais abaixo o significado desse acrônimo. A neurofibromatose tipo 1, definida como uma rasopatia. À sua direita, os senhores têm diagramado um fluxograma da via da RAS-MAPK, destacando a neurofibromina. Basicamente, o que nós temos é a neurofibromina defectiva, que não vai ser capaz de inativar a RAS-GTP, que é a RAS-guanosina trifosfato, ativa, em RAS-GDP, que é a inativa. Isso vai acarretar uma reação intracelular de
exacerbação das vias de sinalização relacionadas à ativação do ciclo replicativo celular. Ou seja, a neurofibromina vai ser incapaz de modular a ativação do ciclo replicativo celular, fazendo então com que aquela célula ela tenda a se replicar exageradamente ou modifique a sua orientação morfofuncional. A NF1 definida como uma facomatose. Facomatose é um grupo de doenças dermatológicas e neurológicas que comumente vêm com manifestações clínicas associadas. Isto é uma doença um grupo de doenças neurodermatológicas. E por que existe esse compartilhamento patológico em relação às facomatoses? Nós podemos entender isso melhor analisando esse diagrama ilustrativo da formação da placa neural e, a partir da placa neural, do tubo neural primário. Nós podemos verificar que a placa neural ela se diferencia a partir do neuroectoderma no tubo neural primário, sendo que a partir dessa própria placa neural, do ectoderma, vai se derivar esse último folheto embrionário, que, por sua vez, vai se diferenciar no tegumento humano. Portanto, defeitos genéticos que comprometem o ectoderma / neuroectoderma são capazes de comprometer simultaneamente tanto o sistema nervoso quanto a pele. Daí a denominação facomatose, patologias que compartilham uma origem embrionária comum, dentre elas a NF1, a neurofibromatose tipo 1, que é a facomatose mais comum desse grupo de patologias. A etiopatogenia molecular. Bom, o gene NF1 ele é o gene mais longo do genoma humano. Então, o comprimento considerável desse gene faz com que a etiopatogenia molecular desse distúrbio seja realmente muito complexa. Mas uma coisa que nós podemos entender a partir daí, que a mutação do gene da NF1 propriamente dita é incapaz de provocar a doença. São necessárias uma série de alterações epigenéticas e de genes vizinhos concomitantes à mutação para fazer com que a doença ela se expresse clinicamente. Então, nós temos aqui alguns mecanismos moleculares associados à mutação e deleções do gene da NF1 que vão acarretar na patologia. Nós temos mutações, microdeleções, rearranjos gênicos, translocações, deleções, realmente uma etiopatogenia consideravelmente complexa. Tais mecanismos resultam em uma neurofibromina completa, a proteína sintetizada de maneira completa, porém com perda de função ou truncada. Aqui destacando o motivo GRD, que é o motivo da neurofibromina, que promove a reconversão das RAS-GTP em RAS-GDP inativa. Os desfechos citológicos finais, eles serão formação excessiva de RAS-GTP, com hiperativação do ciclo reprodutivo replicativo celular e reorientação morfológica celular. Quadro clínico da doença. A NF1 é uma doença clinicamente pleomórfica, podendo sua expressão variar desde casos limítrofes que querem testes genéticos para confirmação diagnóstica, até a inviabilidade fetal e morte intraútero. Ou seja, nós temos abrangido todo o espectro patológico humano. Ela pode ser uma proteína cuja deficiência extrema é capaz de levar à morte, é incompatível com a vida, até casos clínicos que são tão difíceis de você diagnosticar semioticamente que você é obrigado a fazer testes genéticos. Todavia, pode-se, de forma geral, traçar sua evolução clínica. Então, são basicamente 300 a 400 anos de história descrita acerca dessa patologia, e todo esse tempo nos permite propor uma história natural, patológica, evolutiva dessa doença. Então, o indivíduo ele nasce com manchas de café com leite e neurofibromas plexiformes congênitos. Lesões cerebrais benignas na infância, essas lesões elas tendem a evoluir na pré-adolescência e adolescência, sendo que na adolescência
essas lesões neurológicas, elas, entre aspas, migram do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, expressando-se classicamente como os neurofibromas cutâneos. Esses neurofibromas cutâneos, eles vão aumentando em tamanho e em número ao longo da vida, sendo que já na quinta, sexta década de vida, o indivíduo começa a apresentar tumores malignos, que geralmente abreviam a sua vida em mais ou menos 15 anos. Grosso modo, é essa a história, a evolução natural da neurofibromatose tipo 1. Nós podemos classificar essa patologia sob aspecto clínico-patológico. Então, nós temos manifestações neurológicas periféricas, que são os neurofibromas localizados, neurofibromas cutâneos, radiculares e tumores brônicos, neurofibromas difusos, subcutâneos e neurofibromas plexiformes. Há mais manifestações dérmicas. As neurológicas e as dérmicas fecham a característica do grupo de patologias de facomatoses. As manifestações dérmicas, elas se manifestam como eférides cutâneas e manchas café com leite. Manifestações ortopédicas. Lembrando aqui que a neurofibromina, ela não é uma proteína moduladora, supressora tumoral, apenas de pele e sistema nervoso central. Ela é atuante em todas as células do organismo que contém núcleo. Só que, a partir de uma determinada idade fetal, ou a partir do nascimento, essa proteína ela passa a ser subregulada, ela passa a ser menos importante em alguns tecidos, comparativamente à pele e o sistema nervoso. Então, muito embora nós tenhamos manifestações que são mais incomuns na NF1, nós sim podemos encontrar outras alterações que são típicas e que caracterizam essa patologia. Então, manifestações ortopédicas, nós temos desvios de coluna vertebral, escoliose, cifose, lordoescoliose, pseudoartrose congênita. Nós temos o tumor maligno da baía neural periférica, que é a manifestação mais grave dessa patologia. Manifestações neurológicas centrais, gliomas de tronco cerebral ou gliomas de vias ópticas, tumores malignos, astrocitomas e glioblastomas, alterações do desenvolvimento intelectual, déficit neurocognitivo, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, tumores não sistema nervoso, nós vamos falar posteriormente, manifestações oftálmicas, nódulos de Lis, manifestações cardiovasculares, hipertensão arterial, problemas ginecológicos obstétricos. Então, nós podemos, a partir daí, verificar que o termo facomatose ele pode ser um pouco enganoso, porque não é só uma patologia do sistema nervoso e da pele. É uma doença sistêmica, que acomete vários tecidos por todo o organismo humano e que também requer atenção tanto sob o aspecto diagnóstico quanto sob o aspecto terapêutico. Todas as fotos que os senhores vão ver aqui foram obtidas no nosso serviço, dos nossos pacientes, que nós atendemos desde 2017. Então, eu não vou falar de todas as patologias, todas as manifestações da doença, porque a apresentação se estenderia além de meia hora. Vou falar das mais comuns e principais. Então, nós temos os clássicos neurofibromas cutâneos, que são, muito embora sejam manifestações dérmicas, você diagnostica a partir da ectoscopia dermatológica, elas, na verdade, são tumores do sistema nervoso periférico, que se manifestam na pele. Então, elas podem variar desde lesões de 1 milímetro de diâmetro, muito pequenas, como, por exemplo, no caso da direita, até lesões significativamente dimensionadas, como os senhores podem ver na foto da esquerda. Algumas delas são lobuladas, pedunculadas, e se acometem topografias nobres ou pontos da pele em que o doente precisa se vestir, elas têm até mesmo indicação de exérese cirúrgica. Elas se manifestam principalmente em face, tronco e membros superiores proximais, muito embora você possa ter manifestações dentro da boca, intraorais, você possa ter lesões penianas, lesões ginecológicas, lesões nas palmas das mãos, lesões palpebrais, qualquer ponto da pele humana, você pode ter
neurofibromas cutâneos. Neurofibromas radiculares, outro tipo de manifestação localizada. O caso que vocês estão vendo à direita é um caso extremo de um paciente que provavelmente nasceu com um número menor de neurofibromas radiculares e que foram aumentando ao longo da infância, adolescência, até chegar à juventude, onde ele começou a apresentar quadro de distúrbio de controle dos esfíncteres excretórios, distúrbios de paraparesia e paraplegia e dor neuropática importante, culminando com a indicação cirúrgica. Então, esse é um caso extremo de neurofibroma radicular que nós vimos no nosso serviço. Mas você pode ter também neurofibromas radiculares como lesões isoladas. Como eu falei anteriormente, é uma doença muito pleomórfica, uma apresentação clínica muito diversificada e dificilmente uma única foto ou uma única descrição é capaz de representar de forma abrangente as manifestações da neurofibromatose tipo 1. Tumores glômicos. Tumores glômicos são tumores de um shunt arteriovenoso, de um shunt neural periférico que existe sob a unha. Essas lesões, elas são localizadas, elas aumentam de tamanho ao longo da vida, culminando em dor neuropática importante. A indicação de tratamento para essa patologia é cirúrgica. Você pode tratar ela com antineurálgicos periféricos, como anticonvulsivantes ou antidepressivos, por exemplo, mas esses medicamentos eles têm uma eficácia limitada e por tempo limitado, e eventualmente o paciente acaba tendo que fazer a exérese desse tumor sem nenhum tipo de garantia de que vai haver alguma melhora sintomática. Na maioria dos casos, existe sim uma melhora sintomática, mas a deaferentação causada pela exérese do nervo, da terminação neural periférica, pode levar a quadros de dor neuropática crônica. Neurofibromas subcutâneos já não são neurofibromas localizados, são neurofibromas classificados como neurofibromas difusos, onde você tem um neurofibroma dérmico, que ele se difunde, ao invés de se localizar, como no neurofibroma cutâneo, se espalhando por sobre a pele. Nós podemos flagrar aqui, embaixo do neurofibroma subcutâneo, já uma mancha café com leite. Neurofibromas plexiformes são lesões bastante características por alguns autores consideradas como patognomônicas de NF1, que inclusive fazem parte dos critérios diagnósticos clínicos dessa patologia. Então, neurofibroma plexiforme nada mais é do que uma confluência acumulada de vários neurofibromas independentes que, se eventualmente confluem, aumentam em número, aumentam em diâmetro e que pode acometer desde uma raiz neural periférica até a pele. Então, você pode ter neurofibromas plexiformes comprometendo qualquer trajeto dos nervos periféricos. Nós temos aqui, na extrema esquerda, um caso extremo de neurofibroma plexiforme que culminou com uma desfiguração em elefantíase, com perda de quase todo o tecido ósseo, perda do trofismo muscular, incapacidade da paciente em estender e infletir o pé, e nós, para essa paciente, recomendamos a amputação, visto que uma abordagem cirúrgica não poderia restaurar a estrutura e a função do membro da perna dessa paciente. Nós temos do lado dessa paciente o neurofibroma plexiforme de pele, uma formação bastante caprichosa, uma paciente com indicação de cirurgia plástica. Nós encaminhamos ela ao serviço de cirurgia plástica para eventual exérese dessa lesão com um bom prognóstico. E nós temos um exemplo de neurofibroma plexiforme menor, em primeiro quirodacto de leito de uma paciente, muito doloroso, que nós encaminhamos a cirurgia de mão para eventual exérese, sendo que não existe garantia de que o sintoma da paciente vai melhorar com a exérese. Existe uma perspectiva de que ele vai melhorar, mas a deaferentação causada pelo procedimento
pode levar a quadros de dor neuropática crônica baseadas na medula vertebral. Lembrando aqui que quando se faz uma exérese de um tumor com essas características, é muito difícil para o cirurgião conseguir diferenciar tecido são de tecido comprometido, patológico. Então, durante a exérese, alguma parte do tecido são de nervo periférico são também é excisada, também é removida, com a deaferentação, a qual já me referi anteriormente, e também com perda de função sensitiva e motora. Manifestações dérmicas, as clássicas manchas café com leite, que são caracterizadas por um aumento de número de melanócitos e um aumento da produção de melanossomas por esses melanócitos. Elas são lesões congênitas, elas já nascem com o indivíduo, sendo que elas tendem a aumentar de tamanho ao longo da infância, se estabilizam na adolescência. Inclusive, lesões, entre aspas, novas podem surgir, que na verdade elas não são novas, elas são congênitas, mas que não são visíveis à ectoscopia desarmada pelo examinador. Eventualmente, o número dessas lesões ela pode, entre aspas, aumentar, mas na verdade foram lesões que não foram diagnosticadas anteriormente. Lembrando que a NF1 é uma patologia que ela começa nas primeiras divisões celulares embrionárias, já quase a partir da fecundação, até o fim da vida do indivíduo. Então, você tem uma história natural muito rica dessa doença, que abrange a concepção até a morte. Portanto, você vai ter manifestações muito diversificadas, tanto interindividuais quanto intraindividuais. Aqui nessa paciente, vocês podem observar, logo abaixo da mancha café com leite, uma cicatriz. Essa paciente havia sido submetida à exérese de um neurofibroma plexiforme, sendo que depois a lesão, ela recidivou. Efélides cutâneas nada mais são do que melanócitos dendríticos, eles se arborizam, não produzem mais melanoma não produzem mais melanossomas do que o melanócito usual, não tem nenhum significado patológico, tem apenas valor diagnóstico e compõe diagnóstico diferencial com manchas café com leite muito pequenas, que podem ser a partir de 2 milímetros de diâmetro. Então, efélides cutâneas, elas têm essas dimensões. Então, é diagnóstico diferencial com esse primeiro tipo de lesão, aparece em zonas intertriginosas. Axila aparece em base de pescoço, pode aparecer em virilha ou em pálpebras. Manifestações ortopédicas. As manifestações ortopédicas mais comuns e dramáticas são os desvios de coluna vertebral, deflagrados tanto por disfunção óssea associada à neurofibromina defectiva, quanto à compressão extrínseca de lesões neurofibromatosas adjacentes ao osso. Então, essas lesões, elas não surgem a partir do nascimento, elas são congênitas, incipientes, nesse caso, e começam a se tornar evidentes a partir da infância, abrangendo a adolescência e a vida adulta. Então, alterações intrínsecas ósseas associadas à compressão extrínseca de neurofibromas vão causar essas lesões dramáticas que os senhores estão vendo aí, cifose, lordoscoliose e escoliose, algumas delas com indicação de correção cirúrgica, tanto através de órteses como através de fixação interna. Essa é a manifestação mais dramática e de maior taxa de letalidade da NF1, que é o tumor maligno de bainha neural periférica ou neurofibrosarcoma. Para essa manifestação acontecer, é considerado necessário que o paciente, para aquela seção do nervo periférico, ele tenha perdido a heterozigosidade genética, ou seja, nas outras manifestações, o que nós temos é um alelo do gene da NF1 que funciona e um outro alelo
que não funciona. Então, você mantém uma função parcial da neurofibromina. Quando acontecem determinados eventos que os senhores estão vendo enumerados no slide, todos eles culminam na perda da heterozigosidade, ou seja, a neurofibromina ela perde completamente a função dela, a RAS-GTP ela fica completamente ativada e a célula se multiplica exageradamente e perdendo a sua orientação morfofuncional de forma completa, caracterizando, então, uma manifestação de natureza ontológica. Deleções complicadas com perda de heterozigosidade, mutações em losse diferentes daquele do gene da NF1. Como falei, não é uma alteração molecular independente do gene NF1. É necessário que outras alterações genéticas também ocorram concomitantemente para essa manifestação ela ocorrer. Hiperploidia, com aumento de cópias de oncogenes deflagradores. Como vocês podem ver, é uma etipatogenia, uma fisiopatologia molecular consideravelmente complexa. Mas todas elas culminam na formação desse tumor, que tem um prognóstico muito reservado, se pode tratar com cirurgia, com radioterapia, com quimioterapia, daunorubicina, vincristina, são dois medicamentos atualmente utilizados para essa patologia, com inibidores da TKI da tirosina quinase em fase experimental ainda. Mas, de qualquer maneira, quaisquer uma dessas abordagens, elas, muito embora consigam reduzir o tamanho da massa, consigam melhorar a sintomatologia do paciente, elas não são capazes de aumentar ainda a sobrevida. Essas lesões, elas não costumam surgir repentinamente, subitamente, elas geralmente são complicações de neurofibromas plexiformes pré-existentes. Se o neurofibroma plexiforme ele é visível, ele é exteriorizado, o examinador ele consegue identificar semioticamente, não é tão difícil você fazer o diagnóstico mais precoce. Entretanto, neurofibromas plexiformes profundos, mais difíceis de serem diagnosticados, em alguns pacientes você só diagnostica o neurofibrosarcoma quando a doença já está instalada, com sintomatologia importante de dor neuropática, diminuição da competência motora e da habilidade sensitiva. Tratamento, cirurgia, quimio-radioterapia, como eu já detalhei para os senhores. Manifestações neurológicas centrais. Gliomas de vias ópticas são lesões também congênitas, costumam se manifestar na infância, são geralmente benignas. Em uma minoria de casos, tem indicação de intervenção cirúrgica e costumam, na maioria dos casos, involuir na pré-adolescência e na adolescência. Então, na maioria dos casos, elas requerem apenas acompanhamento clínico. Já gliomas de tronco cerebral, elas têm um prognóstico mais reservado, devido à nobreza da topografia do tronco cerebral. Se essas lesões aumentam de tamanho, elas podem comprometer funções vegetativas básicas, como respiração, função cardiovascular, controle hemodinâmico, sem que exista muita chance de abordagem cirúrgica por causa da topografia do glioma. Tumores malignos cerebrais, astrocitomas e glioblastomas, alguns deles com indicação cirúrgica, quimio e radioterapia, não vou entrar em detalhes, são lesões mais incomuns. Alterações do desenvolvimento intelectual. Essas são manifestações bastante comuns na neurofibromatosis tipo 1. Basicamente, metade dos pacientes que nós atendemos, eles apresentam problemas de performance intelectual, problemas de desempenho no desenvolvimento escolar, problemas de desempenho profissional. Geralmente, eles praticam profissões que requerem uma formação menos sofisticada. Alguns deles apresentam história ou apresentam déficit de atenção, de transtorno de atenção e cognitivo. E existem algumas lesões cerebrais que você pode associar a problemas de desenvolvimento
intelectual e cognitivo nesses pacientes. Então, portanto, eles têm uma incidência, uma prevalência maior de lesões hipercaptantes de contraste, que nós costumamos chamar de UBO, ou seja, objetos cerebrais não identificados, que, muito embora você não consiga encontrar uma correlação fisiopatológica entre essas lesões e o déficit cognitivo, nesses pacientes você vê uma prevalência maior desse tipo de lesão. Problemas de diminuição de massa cinzenta e de hipertrofia de massa branca, bem como macrocefalia, você é capaz também de encontrar mais frequentemente indivíduos que têm essas manifestações do que indivíduos com NF1 que não as apresentam. Outras manifestações oftálmicas, os clássicos nódulos de Lisch, que são amartomas abobadados, que surgem também de forma congênita em íris ocular, são lesões benignas, não tem nenhum significado patológico, muito embora elas componham critérios diagnósticos da doença. O seu diagnóstico pode ser feito semioticamente sem maiores dificuldades, bastando você colocar uma fonte de luz tangencial ao olho, você vai ser capaz de identificar a sombra do amartoma abobadado do outro lado onde você instalou a sua fonte de luz. Tumores não sistema nervoso, eles costumam se manifestar mais na quinta, sexta década de vida, tumores estromais gastrointestinais, tumores de mama, tumores neuroendócrinos, eles têm um valor de acompanhamento clínico bastante significativo, porque quando o paciente ele chega na faixa dos 40 e 50 anos, você tem que aumentar a sua vigilância oncológica nesse grupo de pacientes, porque eles apresentam patologias malignas mais comumente do que na população em geral. Então, é hora de você encorajar a paciente a fazer preventivos ginecológicos, a você pedir exames de sangue mais frequentemente, exames de imagem sem uma indicação com queixa clínica mais consubstanciada, ou seja, você tem que ter um alto grau de suspeita do surgimento de tumores malignos nesse paciente devido à sua faixa etária. Eles têm uma incidência maior de hipertensão arterial, acredita-se que a neurofibromina tem um papel fisiológico significativo no endotélio vascular, aspectos ginecológicos e obstétricos também são significativos para essa especialidade. Então, você pode ter nessas pacientes tumores, neurofibromas grandes em região pélvica, cursando com dor, desvio do útero da linha média, compressão ovariana causando dor. Você pode ter distócias e, devido a essas alterações, você tem morfológicas, compressivas, basicamente, você tem uma incidência maior de abortamento nessas pacientes. Agora que nós conhecemos a doença de maneira geral, nós somos capazes de apresentar os critérios diagnósticos dessa patologia, que são critérios clínicos. Na grande maioria dos casos, você está autorizado a fazer o diagnóstico de NF1 baseado exclusivamente em critérios clínicos, o que dá um conforto muito grande para o médico assistente. Então, 2 ou mais achados enumerados diante dos senhores, os senhores têm que encontrar para fazer o diagnóstico clínico de neurofibromatose tipo 1. 6 manchas ou mais café com leite com diâmetro de 5 milímetros em crianças e a partir de 15 milímetros em indivíduos na adolescência, o que demonstra que essas lesões elas costumam aumentar de tamanho, ou pelo menos costumam ser visíveis ao longo do desenvolvimento daquele indivíduo. Mas uma quantidade igual ou maior de que 2 neurofibromas cutâneos ou 1 neurofibroma plexiforme, efélides em pregas cutâneas, axilares ou inguinais, glioma óptico, 2 nódulos de Lisch ou mais, lesões ósseas características, como os senhores viram anteriormente, uma lesão óssea também característica que não foi citada, é pseudoartrose de tíbia, que aparece em idade pré-escolar, e parente de primeiro grau com um diagnóstico de NF1. Lembrando aqui que você encontra a história familiar de NF1
em 50% dos pacientes. Os outros 50 pacientes são mutações novas, ou seja, eles são, entre aspas, os fundadores na família daquela patologia. Então, não obrigatoriamente você encontra indivíduos com NF1 que têm parentes de primeiro grau portadores da doença. E aqui nós temos uma visão geral da história natural da NF1. Então, uma visão panorâmica. Nódulos de Lisch, eles surgem a partir da idade pré-escolar, permanecendo durante toda a vida do indivíduo. Glioma óptico, que prevalece durante a primeira infância. Manchas café com leite, que se desenvolvem, elas aumentam em tamanho, elas se manifestam mais ao longo da primeira infância até a pré-adolescência, permanecendo ao longo da vida do indivíduo. Sendo que notem aqui esse aspecto interessante, os neurofibromas cutâneos costumam aparecer pela primeira vez na pré-adolescência, aumentando em número e tamanho ao longo de toda a vida adulta. Sendo que as manchas café com leite, elas vão, entre aspas, desaparecendo na vida adulta à medida que os neurofibromas cutâneos vão surgindo. Na verdade, essas lesões elas não desaparecem. Elas ficam ofuscadas, eclipsadas pelos neurofibromas cutâneos. Você perde a visão plana da lesão e você já não consegue mais ver as manchas café com leite. FL desempregas cutâneas, pelos mesmos motivos, os neurofibromas cutâneos, eles obliteram, eles eclipsam esse tipo de lesão. Neurofibroma plexiforme facial, que é uma característica do neurofibroma plexiforme na infância, idade pré-escolar. Neurofibromas plexiformes escolioses, eles surgem congenitamente, mas aumentam de tamanho ao longo da vida do indivíduo de forma desuniforme, mas a tendência é sim aumentar. Escoliose, que vai se desenvolvendo ao longo da infância, pré-adolescência e adolescência, culminando em deformidades importantes já na vida adulta. Feocromocitomas são tumores também neuroendócrinos mais característicos nesses pacientes do que indivíduos não portadores. Pseudoartrose congênita é uma manifestação mais comum na primeira infância, idade pré-escolar, que tem um bom prognóstico se abordadas precocemente. Ou seja, órteses instaladas durante toda a infância são capazes de manter o eixo da tíbia até a adolescência, até o final do amadurecimento ósseo, permanecendo o paciente com sequelas limitadas que podem proporcionar a ele uma vida relativamente normal. E o neurofibrosarcoma, que costuma surgir na pré-adolescência, mas que mantém o risco de surgimento ao longo de toda a vida do indivíduo. Então, você espera encontrar o neurofibrosarcoma mais no final da infância, adolescência e juventude, do que indivíduos a partir da 4ª década de vida. Mas, sim, a partir dessa faixa, até o final da vida do indivíduo, existe o risco de surgimento dos neurofibrosarcomas com risco de 5 a 10% de ocorrência em indivíduos que têm um neurofibroma plexiforme pré-existente. O diagnóstico diferencial, não vou entrar em muitos detalhes, são outros tipos de facomatose mais incomuns, neurofibromatose tipo 2, a síndrome de Legius, todas elas com manifestações graves, mais graves até do que na NF1, todas elas envolvendo proteínas que são importantes na regulação do ciclo reprodutivo celular, todas elas originadas em genes supressores tumorais, mas que têm manifestações diferentes da NF1 por terem papéis biológicos diferentes. Schwannomatose é uma lesão relativamente mais comum e a esclerose tuberosa. O diagnóstico laboratorial, ele não se faz necessário na maioria dos casos. Mas, como citado anteriormente, alguns casos eles são tão discretos, manifestações tão sutis, que é mais difícil você estabelecer um diagnóstico de NF1 baseado apenas em dados semióticos.
Os critérios de diagnóstico de NF1, nesses pacientes, eles apresentam uma limitação. Então, mais ou menos 2 a 5% dos casos faz necessário uma confirmação através da demonstração da mutação genética. Diagnóstico diferenciais com outras nasopatias ou formas excepcionais de apresentação clínica de NF1, casos mais brandos ou diagnóstico diferencial com aquelas patologias anteriormente citadas. Presença de glioma de vias ópticas. A associação com NF1 pode modificar a conduta. Lembrando que o glioma de vias ópticas, ele acontece numa fase da vida do indivíduo em que aquelas manifestações mais exuberantes da NF1, neurofibromas cutâneos, manchas café com leite, férides cutâneas, elas não estão tão bem instaladas. Então, elas não dão a chance ao clínico de fazer o diagnóstico nessa fase apenas em dados clínicos. Então, o teste genético, ele pode estar indicado, mesmo porque a conduta clínica, ela pode ser alterada nesse tipo de manifestação. Alterada de que forma? O glioma das vias ópticas na NF1, ele possui uma evolução mais benigna do que o glioma de vias ópticas esporádico entre os indivíduos. Então, a tendência de você indicar abordagens mais cruentas, abordagens mais intervencionistas, ela diminui, ela reduz no paciente com NF1, portanto, a demonstração genética, nesse caso, ela pode ser muito útil. Quadros iniciais em crianças, pelos motivos que eu já descrevi para os senhores, diagnóstico pré-implantação ou pré-natal, ou seja, pacientes sendo beneficiados com assistência em medicina reprodutiva ou pacientes que são portadores de NF1 e desejam saber o risco de sua prole de ser portadora da doença. Então, em reprodução assistida e em pré-natal, pode ser útil o diagnóstico genético da NF1 para, eventualmente, você evitar implantar um óvulo fecundado com a mutação em uma paciente que não deseja ter o óvulo implantado nessas condições. O método hoje mais utilizado é o sequenciamento direto, é o sequenciamento total dessa proteína, o que do ponto de vista molecular, considerável, levando em conta o seu comprimento bastante extenso, um número de mutações mais comuns, ele é pesquisado, e são essas metodologias hoje disponíveis, mas isso evolui de forma muito acelerada. Senhores, muito obrigado pela presença de todos e pela atenção. Muito bem, Dr. Mendel Schumacher. Estamos satisfeitos com sua apresentação. Agradecemos. E agora passamos às perguntas dirigidas ao Dr. Carlos Alberto Chaga, o nosso primeiro apresentador, e ao Dr. Mendel Schumacher. Com a palavra, os senhores confrades presentes e convidados. Professor Mendel, só um pedido. Por favor, desfaz o compartilhamento da tela para poder facilitar a visualização dos membros. Ok. Obrigado, Rodrigo. Olha, aqui eu acho que já está, o compartilhamento já está desabilitado. Continua aparecendo aqui. Isso aqui está desabilitado. Se eu clicar aqui, nesse X, é um quadradinho com X, né? Isso, clica nele. Ele já está com X. Então, é para clicar nele, vai se tornar um quadradinho com uma setinha. É para clicar no X mesmo. Isso, Ok. perfeito. Agora ok. Podem começar com as perguntas.
Bem, não temos nenhuma pergunta, então podemos encerrar, então, certo? Olha, eu gostaria de apenas fazer um comentário. Por favor, fique à vontade. Parabenização pelas duas excelentes apresentações que trouxeram uma visão mais abrangente, que nos elucidou vários aspectos, e desejar um parabéns e muito sucesso entre todos nós, na família Acamerge. Ok, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria de reiterar meu agradecimento à Acamerge, representada na figura... Eu gostaria, por favor. Professor Mendel, pode concluir, aí a gente passa para o próximo. Perdão. Eu gostaria, então, de reiterar meu agradecimento à Acamerge pela oportunidade de fazer parte dessa instituição que me foi oferecida, representada na figura do acadêmico professor Romeu. Agradecer também ao professor Mauro Geller pelo apoio que eu tenho recebido ao longo de toda a minha carreira profissional, desde que eu sou acadêmico, e pela amizade com que ele tem me brindado ao longo desses anos. E a todos os membros presentes, pela satisfação de tê-los assistindo à nossa apresentação, que é o resultado da monografia que nós apresentamos e de 4 anos de trabalho junto à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Professor Antônio Luiz de Araújo, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Alô, vocês me ouvem? Ouvimos. Ouvimos. Sim. Quero cumprimentar o nosso querido presidente, José Romeu Filho, cumprimentar os demais confrades e confreiras, professor Carlos Chagas, professor Mendel Becker, pela tarde de ensinamentos, aprendizados do maior interesse do médico geral e, naturalmente, da nossa Acamerge. Eu vou começar a fazer uns comentários a respeito da apresentação e do trabalho do professor Mendel, mas também quero depois. Sou Mendel Schumacher. Rodrigo, professor Antônio, a sua conexão está um pouco ruim, a gente não está conseguindo entender o senhor. Professor Antônio? Nos ouve? E por professor sinal, Antônio? Acho que ele não está ouvindo a gente. A conexão dele está bem ruim. Eu não estou conseguindo ouvir. Vocês me ouvem? A conexão está bem ruim, a gente ouve, mas está difícil a compreensão. Escutem. Araújo. Que pena. Eu só quero ver se consigo mostrar. Agora a gente está ouvindo. Ver o título de um artigo publicado em 96 de neurofibromatose operado no serviço do professor Pedro Lino e
e nós tivemos a honra de acompanhar esse paciente. A conexão está ruim, Araújo. Melhora a sua conexão. Rodrigo. Agora parou de vez. Vamos... Pede a ele para descompartilhar para nós passarmos a outras perguntas. Já está descompartilhado, mas infelizmente acho que ele nem está ouvindo a gente. A imagem dele travou. Eu não estou conseguindo ouvir nem ver nada. Araújo, então, sai um pouquinho, deixa o Mendel. Mendel. Sim. Outras perguntas, vamos ver. Alguém mais tem algum comentário a fazer? Perguntas ao Dr. Mendel Schumacher e ao Dr. Carlos Chagas. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. Primeiro, quero saudar o nosso presidente, que eu reconheci sem ver, só pela audição, quando estava tentando ajudar de longe. Eu acho que hoje quem está mais longínquo sou eu. Você está onde, Mauro? Eu estou aqui sofrendo com esse frio americano. Nova York. Nova York, professor. Está muito frio por aqui. Eu te invejo, mas com frio não é uma grande coisa, não. Não inveje, porque aqui está muito frio. A rua só cheia de neve. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que serve para ambos. Qual a visão, professores, do futuro dentro da abordagem trazida hoje? Os campos da medicina, de uma forma geral, estão num desenvolvimento exponencial. E ambos, que colocaram tão bem os aspectos inerentes à área, como vislumbram esse futuro próximo? Já não vou nem abordar o longínquo, mas o futuro próximo. Eu gostaria Eu gostaria de iniciar, eu fui o primeiro, né, e depois dar a palavra ao colega, o professor. Isso. Eu tenho, nesse momento, por uma opção pessoal desde a juventude, em trabalhar com informática, em interagir com os recursos, não só de hardware como software, e todo esse trajeto que me levou para a perícia, uma enorme preocupação com o estado da arte em relação à relação médico-paciente. A telemedicina surgiu como uma ferramenta fantástica, por exemplo, para que nós pudéssemos oferecer uma opinião, um atendimento, por exemplo, no Brasil, estando aqui no Rio de Janeiro, com alguém que está em Manaus, está na Amazônia. Uma ferramenta fantástica, capaz de gerar muito benefício para a população em geral. Mas, infelizmente, é muito difícil construir na atualidade, com a juventude, essa vivência com atividade acadêmica diária. Eu espero que o colega concorde, dê sua opinião também. As coisas mudaram muito nos últimos 30, 40 anos. E como se perdeu essa relação médico-paciente com a arte de curar, que é tão pouca, a gente tem tanto para fazer pelo ser humano, e que ferramentas vamos usar? Quando eu vi a pergunta falando sobre, por exemplo, a perícia à distância, a teleperícia, que coisa difícil, porque a perícia, na convivência pericial com o periciando, envolve muita simulação em quase todos os aspectos de qualquer ato pericial. E como surpreender isso à distância? Sem tocar, sem ver, sem falar.
Acho difícil, mas assim, será inevitável. Como o surgimento quando surgiu na Inglaterra o estetoscópio, né? Tanta discussão, fazia-se a ausculta com um lenço sobre o dorso, e a gente não vai ter muito como brigar com o futuro do avanço da informática. O que me agrada, eu vou finalizar, é o surgimento de aparelhagens que permitem, por exemplo, que nós façamos uma análise mais técnica e aprofundada à distância, um eletrocardiograma, né? Às vezes até já existe aparelhagem para isso, para fazer uma desfibrilação, uma situação de urgência, aparelhos para avaliação otoscópica à distância. O celular permite ultrassonografia à distância. As coisas vão evoluir muito. Talvez a gente não consiga ver isso tudo, né? Porque eu dizia isso e acabei vendo tanta coisa nova, mas não vai ser inevitável. A gente vai precisar se adaptar. Muito obrigado pela pergunta, professor. Excelente. Mauro, faz algum comentário, Mauro? Eu gostaria de agradecer porque me trouxe ao meu passado, ainda na Santa Casa, quando o saudoso professor Magalhães Gomes tinha como conduta colocar exatamente, ao invés do estetoscópio, o seu ouvido no tórax do paciente e fazia aqueles diagnósticos maravilhosos. Maravilhoso. É isso mesmo. Muito obrigado, Mauro. Mais alguma pergunta? Muito grato, Mauro. Principalmente pelas excelentes indicações que meu prezado confrade tem feito à Camerge. Muito obrigado. É uma satisfação, professor. Mais alguma pergunta? Bem, nós, pelo adiantado da hora... Presidente. Sim? Presidente, por favor. Só para complementar, o senhor me ouve? Estou ouvindo. Só para complementar, só para mostrar ao professor Mendel, para ver, publicação, uma grande massa tumoral no gradil costal de um jovem de 13 anos com uma hipodesenvolvimento gonadal e peniano, déficit de intelectual, passou 3 anos repetindo a série primária, compatível com aquela história. Rodrigo. Operado e... Araújo, nós estamos ouvindo você mal. A conexão do Antônio está bem ruim. Rodrigo, esse é o mau tempo, né? Oi? Muita chuva. Sim. Muito difícil aqui no Rio. Está chovendo demais aqui. Está chovendo muito, Araújo. Mas eu só queria cumprimentar. Está chovendo muito. Só cumprimentar o professor Mendel e falar da nossa pequena experiência, e até publicada no Jornal Brasileiro de Medicina de 1996, século passado, mas para ver quanto essa doença é antiga e repercussão clínico e social. O paciente se constrangiu muito. E eu queria só... Agora nós te ouvimos qual é a bem. diferença da doença antigamente se chamava Requencausa, não é mais Requencausa, só a não é mais de Requencausa, é só neurofibromatose tipo 1, 2, é isso? Von Recklinghausen Ouviram? Qual é o nome da patologia? Acho que eu vi um pouco. Acho que dá para responder pelo menos em parte. Von Recklinghausen é um patologista do século XIX e que ele foi o primeiro médico a descrever um neurofibroma histopatologicamente. Então, pelo menos sob o aspecto clínico histopatológico, ele foi capaz, sim, de caracterizar a neurofibromatose tipo 1 como uma entidade nosológica específica.
sendo que foram necessários mais 100 anos até pela primeira vez o NIH conseguir identificar o gene da neurofibromina e, eventualmente, estabelecer a base fisiopatológica molecular derradeira da neurofibromatose tipo 1, caracterizando ela como uma patologia específica de maneira definitiva. Você tem uma história dessa doença que abrange desde o século XVII até 1990, quando o gene foi descrito. Muito obrigado, Mendel. Mais alguma pergunta? Muito bem. Nosso tempo realmente está um pouco esgotado. Agradeço aos doutores, professor Carlos Alberto Araújo. Mais uma, professor Carlos Chagas, pode ser? Doutor Mendel Schumacher Neto. Excelentes apresentações. Agradeço aos confrades presentes e convido. Próxima sexta-feira, às 16 horas, nós irmos para assistirmos a nossa quarta live dos inscritos em nossa academia. Até o momento, temos tido apresentações muito boas e certamente continuaremos a tê-las até mais 3 semanas. Para ser mais exato, 4 semanas, porque um dos nossos inscritos ficou para uma 7ª apresentação por motivo de força maior. Muito obrigado e até a próxima vez, se Deus quiser. Um grande abraço. Até logo, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Grande abraço.